Galera, é o seguinte, uma tendência que é bem clara para todo mundo que joga algum videogame é que os visuais dos jogos normalmente têm sua capacidade aumentada de forma gradativa de acordo com o tempo em que a plataforma está no mercado. O que quer dizer que é bastante comum em qualquer início de geração a gente ver gráficos menos impressionantes do que ver algo que nos impressione com novos recursos. Mas a gente precisa considerar que esse é um cenário que veio se tornando mais veemente depois da chegada da sétima geração, se atrelando nesse caso em especial ao Xbox 360, porque ele foi o que chegou primeiro, impressionando com recursos de física avançada e diversos efeitos de iluminação dinâmica, itens que foram os divisores de água entre as gerações. E digo isso porque na época de transição do PS1 para o PS2 ou do Nintendo 64 para o Nintendo GameCube, a gente ainda tinha um salto gritante na qualidade, porque além dos poderes das plataformas terem sido aumentados drasticamente, a proposta possível com eles também se modificou. Por exemplo, na quinta geração era raro encontrarmos algum jogo que apresentasse personagens com o mínimo de expressão facial, mesmo que se tratasse de movimentos labiais. Isso não existia. Já com a maior quantidade de poder da geração seguinte, isso foi o mínimo exigido em cada jogo, com a ideia de passar um realismo maior. Só que já no fim da sexta geração, o padrão foi muito alto, porque naturalmente os desenvolvedores, além de estarem mais ambiciosos, já sabiam trabalhar com as máquinas que estavam no mercado há um tempo. E nesse caso é só olhar para o primeiro Xbox, o antecessor do Xbox 360, que por ser o mais forte de sua época, já trazia jogos como Dead or Alive 3 com cenários cheios de elementos e personagens com uma modelagem de altíssima qualidade, ou Tog 2, que impressionava pela qualidade de partículas na tela em diversos momentos, ou os shaders incríveis de Ninja Gaiden, que proporcionavam superfícies cheias de detalhes com uma excelente definição. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, apresentar um salto diante desses jogos, mesmo usando uma geração à frente, no começo de vida da plataforma se tornou muito mais complicado, porque o padrão apresentado no fim da anterior, nesse caso se referindo ao primeiro Xbox, já era muito alto. É só olhar para a própria sequência do Ninja Gaiden, que saiu para o Xbox 360, que mesmo usando alguns recursos visuais de nova geração, não conseguia deixar o seu irmão mais velho tão para trás. E por isso, apresentar essa evolução foi se tornando uma tarefa cada vez mais difícil, de acordo com a chegada de novos consoles e completamente dependente do tempo para os desenvolvedores se apropriarem melhor do hardware que eles tinham em mãos. E isso, por incrível que pareça, acontece até hoje. Só que é nesse cenário que a gente vai dar uma olhada usando o Xbox 360 para ver o que ele conseguiu fazer usando o seu último suspiro de poder, no seu fim de vida. E acreditem, existem casos que fazem a gente pensar que não tinha mais para onde ir, mas o console conseguiu se superar. Mas claro, antes da gente ver isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem comigo que a gente vai ver o último respiro do Xbox 360. Antes de qualquer coisa, é fundamental deixar claro que no início da geração, o Xbox 360 teve visuais que se destacaram independente do tempo de uso da desenvolvedora com a plataforma. Olhar para games como Ghost Recon Advanced Warfighter, que saiu no ano de 2007, pode ser uma boa exemplificação disso, inclusive. E reforça esse argumento principalmente porque aqui estávamos falando de um título cross-gen que na geração anterior a essa, apesar de ter sido muito bem feito, teve um trabalho completamente diferente, enfatizando que a produtora quis dar bastante ênfase no console de nova geração da Microsoft para poder aproveitar as suas novidades. Sendo assim, podemos dizer que é no 360 que encontramos a versão mais realista do game. Só que, apesar disso, como comentamos no início do vídeo, em função de usarem bem demais o poder do primeiro Xbox ou do PlayStation 2, impressionar no início da geração seguinte ainda assim não foi uma tarefa tão simples. Por isso, muitos desenvolvedores começaram a se apegar a estratégias mais simples, mas que pelo poder da plataforma se tornaram ainda mais eficazes do que já foram um dia, como o clássico caso do uso da direção de arte para tornar o jogo deslumbrante visualmente. E aqui, o que acontece é o seguinte: todo diretor ou produtor idealiza seu jogo da forma mais ambiciosa possível, e na hora da produção propriamente dita, seu projeto normalmente é reduzido em função de limitações provenientes da plataforma. Quer ver isso de forma prática? É só olhar para o Resident Evil 4, que foi remasterizado pelos fãs, sendo facilmente a melhor remasterização do jogo, melhor inclusive do que da própria Capcom. Os fãs tiveram todo o cuidado de fotografar estruturas e objetos em alta definição só para poder melhorar esses aspectos no game. E acredito não ser muito abuso dizer que essa era a ideia original de Shinji Mikami, mas por conta das limitações das plataformas não foi executada. Em suma,
suma, o maior poder que o Xbox 360 proporcionava, caso não conseguisse ser utilizado para técnicas avançadas em seu lançamento ainda por conta de uma possível falta de conhecimento de como operá-lo, servia para potencializar o que o diretor queria conceber usando a sua direção de arte. Devil May Cry 4 é um caso interessante a se citar nesse caso inclusive, porque ele não tem os melhores gráficos da geração, mas conseguiu dar vida a muita coisa na direção de arte que fez com que o conjunto da obra se tornasse impressionante por conta disso. Podemos dizer que ele conseguiu melhorar aspectos que foram fundamentais nesse início de nova era para cumprir suas responsabilidades, mas se focou em trabalhar nos materiais da parte interna dos castelos, aumentar o nível de detalhes nas estruturas proporcionalmente grandes ou até dar vida à incrível batalha contra o chefe final, que é colossal. Por isso, podemos dizer que se o jogo ficasse dependente apenas de técnicas, mas não tivesse a incrível direção de arte que tem, ele seria bem menos impressionante do que ele é de fato. E por isso, o processo evolutivo que veio acompanhado do tempo passou a ser fundamentalmente importante para a gente ter jogos que, mesmo que não tivessem uma direção artística tão boa, ainda assim conseguissem impressionar, ou até para impressionar ainda mais quando se faz o uso dessa direção em conjunto com recursos gráficos, para tudo poder trabalhar muito bem junto e acabar ornando. E isso é importante ter em mente, porque não são todos os cenários nos jogos que vão ser bonitos, porque tem jogo que demanda uma experiência mais vazia e menos detalhada no sentido de elementos no cenário, por exemplo, ou de beleza. E posso mostrar isso aqui trazendo trechos da floresta de Metal Gear Solid 3 ou da Floresta de Black, que são dois dos títulos mais impressionantes da sexta geração e inclusive é o tipo de cenário que os desenvolvedores gostam de se aproveitar bastante da direção de arte para poder mostrar e favorecer todas as técnicas que eles implementaram no game. Só que aqui os ambientes não tem nada demais, mas ambos os jogos chegaram no fim de vida da geração de forma muito bem aproveitada, e assim, mesmo em locais que não tem nada de esplêndido, os gráficos conseguem impressionar pelo quão detalhados eles foram. Então, acho que ficou claro como a evolução é fundamental em uma geração, especialmente de uns tempos pra cá. Porém, levando em conta tudo isso, se chegarmos próximo do fim de vida do Xbox 360 e olharmos para jogos como Assassin's Creed Revelations, que se concentrou bastante em detalhamento das estruturas para poder passar uma boa representação visual, além de um número bem grande de NPCs para povoar Constantinopla e torná-la viva, a gente começa a se perguntar o que mais dava para ser feito em um console nessa época. É claro que cada jogo tem uma demanda diferente, e por isso comparar é um tanto delicado, mas o ponto é que esse é um caso de que talvez o Xbox 360 não tivesse mais para onde ir. Mas é aí que a gente se engana, e eu quero mostrar para vocês como isso aconteceu. Imagino que todo mundo conheça Unreal Engine, né? Esse que é provavelmente um dos motores gráficos mais elogiados e utilizados da indústria, pelo seu fácil manuseio e resultados extremamente eficazes. É dito que é muito simples dar vida a qualquer ideia de jogo com ele, por ele ser muito aberto. E se quiser ver isso, é só dar uma olhada em BioShock Infinite, esse que por sinal foi o último jogo da franquia e utiliza Unreal Engine 3. Sobre ele podemos dizer que seus visuais são peculiares e resultantes de muito do que a gente já conversou aqui, mas eles também servem para poder exemplificar como o motor gráfico é competente em ser aberto e extremamente versátil. Primeiro, para entender, é interessante ver o que a versão 2.5 da engine faz no jogo que antecede a esse. E imagino que pelo que vocês estejam vendo, deu para ter uma noção que o estilo gráfico é bastante diferente entre os dois games, certo? BioShock 2 tem uma ideia mais sombria e realista, já BioShock Infinite é mais colorido, aberto e, por que não dizer, fantasioso também. Os gráficos aqui têm um estilo watercolor, que faz as coisas terem uma pegada imagética mais animada, e se aproveitando disso, temos o uso das cores de diversas formas em cenários bastante distintos, tornando tudo muito característico. E para essas cores poderem brilhar, o motor gráfico proporcionou o sistema de iluminação diferida, que foi um dos sistemas mais incríveis para tratar a iluminação de forma complexa naquela época. Aqui, na renderização de cada frame, é considerada a divisão de diversos alvos nas superfícies para tratar a forma como ela reage à luz, ou como a luz reage sobre ela de maneiras individuais. Por isso, a coloração do jogo é tão valorizada, porque o sistema consegue tratar cada alvo de forma individual. E isso já sinaliza bem o que nós dissemos sobre a utilização ao máximo do que se aprendeu com o console, junto ao fato da direção de arte ajudar nisso. Foi o conjunto desses itens que fez BioShock Infinite ser tão característico visualmente falando. Só que não parou por aí. Se a gente voltar na origem da Unreal Engine 3, vamos ver sua primeira demonstração em um projeto chamado de Unreal Warfare, que mostrou o poder gráfico do motor com as físicas e com as suas superfícies. E logo, tudo que foi demonstrado com esse projeto deu vida a Gears of War, que provavelmente é a franquia que melhor utiliza ao mesmo tempo tudo que a engine proporciona. Só que ela também passou por um processo evolutivo até parecer que não se podia extrair mais nada no Xbox 360, mas no fim conseguiu. Então vamos por partes para poder ver esse processo evolutivo.
evolutivo. Começando assim pelo primeiro game da saga, que usou da direção de arte para poder disfarçar bastante da dificuldade com sombras dinâmicas na iluminação. Depois, o segundo implementou o Screen Space Ambient Occlusion na iluminação indireta para poder tentar disfarçar isso. Dessa forma, o resultado foi, mesmo não tendo as sombras diretas, os ambientes ainda tinham nuances, porque as sombras indiretas estavam lá para poder criar isso. Só que agora chegamos em 2011, o período em que o fim se aproximava para o console da Microsoft. E nele, tivemos o Gears of War 3, que veio de forma mais saturada nas cores, mesmo que ainda pouco variadas. E ele, entendendo a necessidade das sombras dinâmicas, abriu mão de um recurso de anti-serrilhamento que, além de extremamente competente, era extremamente pesado, justamente para poder implementar isso. Então, o jogo abdicou do anti-serrilhamento para poder implementar as sombras. Sendo assim, finalmente tínhamos elas aqui para poder complementar os ambientes. E se os serrilhados são uma preocupação, já adianto que na época não foram, porque ele estava rodando num padrão bem alto de resolução, que era o de 720p nativamente. O que já nos leva a lembrar que quanto mais alta a resolução de um jogo, menos serrilhado ele vai ter. E por isso podemos dizer que até então esse foi de longe o auge da série, com a melhor direção de arte possível, agora ganhando vida com muito mais contraste, porque as sombras duras de fato receberam destaque contrastando com a alta qualidade e estilo de colorização das superfícies. Além, é claro, de todo o tratamento nos personagens e nos ambientes, que não é novidade para ninguém, especialmente se você acompanha o canal. Mas isso foi em 2011. Em 2013, quando se achava que aquilo era o topo da saga com os elementos gráficos, a gente conseguiu ter mais com Gears of War Judgment, que se passa antes dos eventos do jogo original. E mesmo sendo taxado como o patinho feio da saga, isso definitivamente não pode se aplicar à parte técnica. Então vamos lá. De começo, vale dizer duas coisas que puxam o console ao máximo nesse jogo pra gente trabalhar em cima delas. Inicialmente, podemos citar que o game tem uma pegada mais arcade, e isso já precisou fazer com que o Xbox 360 usasse mais poder do que nos outros títulos, porque a qualidade visual, além de estar melhor, agora o número de inimigos em tela aumentou de maneira bem considerável nos combates. Então, tem muito mais coisas acontecendo e com uma qualidade magética superior. Seguindo, é fácil dizer que a direção de arte parece não ter pena do hardware de 7ª geração da Microsoft e conseguiu aderir ainda mais elementos do que o terceiro título da franquia. E nesse caso, já que mencionamos a parte artística, vamos falar de um elemento conceitual, que são os Skybox. Os Skybox são os responsáveis por deixar a proporção do fundo do cenário maior do que realmente é, fazendo uso de Cube Maps. Sabe os Cube Maps usados em efeitos de reflexos que consideram os lados de um cubo na hora de refletir uma área pré-calculada e a gente vive comentando aqui no canal? Então, os Skybox usam mais ou menos esse conceito, só que serve para poder expandir o que está no fundo do cenário, tornando essa parte do ambiente maior e dando uma proporção mais colossal a ela, o que inclusive valorizou a direção de arte, porque existem fundos que passam um caos um tanto imenso, e boa parte disso se deve à capacidade que essa técnica tem. Depois vale mencionar os shaders, que conseguem trazer superfícies ainda mais complexas e realistas do que no jogo anterior. Aqui, como já dissemos, tudo é muito caótico, então é fácil presumir que os ambientes são bastante destruídos, sendo difícil de encontrar estruturas planas ou algo do gênero. A geometria é mais trincada, digamos assim, e isso é apoiado por um mapeamento de escombros com uma excelente definição. Já na parte de luz e sombra, a gente encontra uma técnica semelhante à de BioShock Infinite, que aqui foi muito importante de ser utilizada porque tem muitos ambientes escuros que recebem diversas fontes de luz. E por isso, houve um mapeamento individual por fontes de luz que no fim ainda fez com que elas conseguissem conversar entre si, se misturando basicamente, tornando o sistema bem complexo. Porém, como é uma técnica de difícil renderização, costuma ser mais valorizada nos cenários noturnos por conta das fontes de luz individuais que surgem ou então em cenários internos. E a cereja do bolo foi o jogo trazer os efeitos volumétricos de luz e de fumaça para poder dar vida a um cenário chuvoso ou a um amanhecer, com o retorno de uma técnica de anti-serrilhamento também. E vamos combinar que anti-serrilhamento é um recurso pesado, por isso no terceiro título ele foi removido para dar lugar às sombras. Mas aqui, mesmo que tenha sido um mais simples do que o que foi utilizado no segundo jogo, ainda assim está presente com uma contagem de pixels em 720p e uma taxa de quadros por segundo que, por mais que não fosse estável sempre, era mais do que aceitável, fazendo com que a experiência fosse bastante consistente em todos os sentidos. Ou seja, Gears of War é uma série que não apenas começou mostrando o poder do Xbox 360 no início da geração, como também finalizou mostrando tudo o que ele podia fazer, sendo por todos esses feitos facilmente uma referência nos gráficos e de quebra de limites de poder usando a capacidade criativa dos desenvolvedores. Mas me conta, qual o jogo mais incrível que você viu no Xbox 360 até hoje? Eu quero ler a sua opinião, beleza? E deixa aí no campo dos comentários. E no mais eu vou
ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.